Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Estúdio APBR na Onshore Week 2023, direto de Maceió. Nossa convidada de agora é a diretora da ANP, Simone Araújo. Simone, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, batendo um papo aqui na conferência, né? Que está bem bacana. A gente é sempre muito bom a gente estar no Nordeste, né? Eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre as ações da ANP nesse ano para ajudar a estimular os produtores independentes. É uma pauta importante aqui no evento que a gente está. O CNPE definiu algumas metas para a agência. Eu queria entender como é que está esse movimento, como que a agência está trabalhando esse ano para o estímulo aos produtores independentes no Brasil. Bom, Felipe, obrigada pelo gentil convite. Conversarmos um pouco antes aqui de começarmos esse diálogo, que há tempos, né, que a gente vai ter a oportunidade de conversar assim, e particularmente a gente na ANP gosta muito de conversar com vocês, com a equipe aí do PBR. Enfim, acho que eu tive a oportunidade hoje, né, eu tive um certo grau de liberdade para conversar um pouco sobre exploração e produção, sobre gás natural, sobre transição energética, ou como alguns chamaram hoje aqui de integração energética. Mas, por óbvio, a gente tem que lembrar que a gente está no Onshore Week, num evento que tem assim, a grande primazia de empresas independentes que, de fato, estão fazendo uma grande transformação, particularmente aqui no onshore do Nordeste, né? A gente sabe que a produção onshore no Brasil ela é basicamente concentrada no Nordeste, foi onde surgiu a produção do petróleo e gás natural no Brasil, mas ela também ocupa ali uma parcela do território do Espírito Santo e também ali no Amazonas. Mas é certo que existe digamos assim, um coração que pulsa aqui no Nordeste sobre esse tema. E eu me sinto completamente em casa, né? Porque eu sou sergipana, nordestina, então estou aqui do ladinho de casa. Mas enfim, o que a gente considera assim que a gente tem aí em debate, né? É importante entender que essa é uma agenda relativamente ao onshore, relativamente ao conjunto das empresas independentes, que é uma agenda bastante ampla e que, na verdade, vem se consolidando ao longo dos anos com uma certa primazia de ações regulatórias a partir de 2018. Algumas delas decorrentes do dever poder da própria agência, outras do CNPE. Eu diria assim, fazendo um destaque, assim, eu diria que 3 grandes ações interessam a esse segmento regulado pelo ANP. Acho que a primeira delas é a própria análise do plano de desenvolvimento. Assim é que a gente achou por bem estabelecer uma instrução normativa que tem digamos assim, o passo a passo para o agente regulado e para o regulador, o que dá ao agente clareza e previsibilidade. Está andando muito bem sob a batuta aí da Superintendência de Desenvolvimento da Produção. E a gente tem 2 outros temas, esse sim, no âmbito do rito regulatório. O primeiro diz respeito à própria caracterização da pequena e média empresa, e o segundo diz respeito aos incentivos para campos e acumulações marginais. Esses são assuntos complexos, são assuntos de grande interesse, mas todo o nosso trabalho é o de colocar ainda ao longo do ano de 2023 o conjunto dos estudos dos quais decorrerão a nossa análise de impacto regulatório e aí fazer o que a gente chama aí de start desse rito regulatório sobre esses 2 temas. Legal. Uma das questões fundamentais para essa agenda dos independentes, essa agenda ampla que a senhora falou, é a questão do gás. Sim. Muitos dos independentes estão produzindo já gás e fazendo movimentos de acesso. A gente teve aí a questão da PetroRecôncavo no acesso ao PGN. Ao PGN de Guamaré, especificamente, no Rio Grande do Norte. Que foi o primeiro caso de acesso e que foi feito por uma independente. Como é que está esse movimento de abertura regulatória? Quais são os passos para o gás esse ano dentro da ANP? O que tem ali marcado para vocês fazerem? A gente hoje já tem em curso uma consulta prévia relativamente ao próprio acesso às infraestruturas essenciais. O gás é uma indústria de rede, como eu tive a oportunidade de falar na minha fala, é fundamental que a gente tenha acesso ao que a gente chama de infraestruturas essenciais. A gente tem o que se denomina monopólio, que é o transporte de gás, mas a gente tem um conjunto de infraestruturas essenciais que
sem elas, você acaba criando uma barreira de entrada. Então, portanto, a gente está nesse processo, concluindo a consulta prévia para seguir com a IR e daí fazer o que a gente chama de discussão sobre o tema. Esse é um tema que foi bastante debatido dentro da agência, múltiplas superintendências interessadas. A gente viu assim, um conjunto até de superintendências que no dia a dia não estavam necessariamente familiarizadas ou não tinha no seu dia a dia a incorporação de tarefas, e esse grupo de trabalho interno fez esse processo de espraiar o tema do gás dentro da agência. Adicionalmente, eu acho que a gente tem aí uma tarefa com o próprio CNPE, que é entregar os estudos sobre gas release. Então, seguindo de novo um rito regulatório, que não necessariamente é um rito de resolução, mas o rito de levar à diretoria os estudos para serem encaminhados ao CNPE. A gente teve recentemente o ingresso na agenda regulatória da caracterização de gasolina de transporte. A gente tem aí uma série de perspectivas de agenda que a gente imagina que fecham ao longo de 2023, começo de 2029, de 2024, a gente está falando da própria caracterização da independência do transportador. A gente tem uma discussão sobre tarifa de transporte, ou seja, realmente a gente tem uma ampla agenda no sentido de ir consolidando isso que a gente chama da reforma para o setor de gás natural. Mas eu acho que é importante destacar alguns pontos que transformadores para o Nordeste. Então, eu queria até parabenizar vocês pelo artigo, né, a nova geografia do gás, né, que mostrou o poder transformador do gás aqui no Nordeste, que significa uma efetiva multiplicidade de agentes, uma redução da participação do incumbente monopolista incumbente, que é a Petrobras, e um aumento da competitividade do gás. Você está aqui oferecendo gás a preços mais competitivos do que em qualquer outro lugar do país. Mas é importante destacar, não sei se você lembra dos primórdios, né? Eu e o Felipe estamos nessa história, nessa estrada do gás, que a gente sempre falava, o gás mais competitivo é o gás interno. Sim. Então, assim, eu acho que é a concretização de uma convicção técnica que demonstra essa verdade que a gente sabe que é o gás em terra. Ele faz esse processo de quase esquadrão avançado. Agora tem um grande desafio, que a gente ampliar o aproveitamento do gás nacional, e isso leva em conta certamente as nossas reservas offshore, e o que a gente, nesse momento a gente aguarda um pouco maior clareza das políticas públicas para a gente aí implementá-las, que é nosso dever, né? Ao formulador de política pública e ao regulador. A gente está indo num momento tentando entender se o gargalo é demanda ou se é infraestrutura ou se são as duas coisas. Acho que a gente pode superar esse problema, o dilema do Tostino. Né? É melhor a gente buscar construir multiplicidade de agentes dos dois lados, porque esses são os pontos ou os elementos potencialmente de competição, a oferta e a demanda, que é mediada seja por infraestruturas essenciais, seja por monopólio natural. Então, eu acho que agora, se você criar as condições para ter acesso no mercado, se você tiver clareza nas tarifas, e se você tiver uma perspectiva de como a regulação vai se dar ao longo do tempo, eu acho que a gente vai passar. Né? E eu acho que o modelo que a gente viu aqui demonstra que é possível, sim, ter vários agentes oferecendo gás numa entrada. É possível ter vários agentes tirando gás de outro lugar. E reconhecer que houve, sim, um avanço e que esse processo ele tomou velocidade. Deixa eu só fazer um registro, diretora. Quando a senhora citou o artigo, a geografia do novo mercado de gás no Brasil, é um artigo do editor da Gás Week, o André Ramalho, e ele está disponível no nosso site, ppr.com.br. Sim. Então você que está assistindo a gente, se tiver interesse, é só buscar no nosso site, que ele está disponível lá, realmente ficou muito bacana. É muito interessante, eu recomendo a leitura, pessoal. E a gente tem, o onshore tem uma coisa que é importante também, diretor, que é a transformação social muito rápida. Né? O impacto da atividade chega muito rápido na vida das pessoas. Né? Isso é uma diferença também
que a gente tem que levar em conta. Né? Eu abri hoje minha palestra falando exatamente sobre isso. Né? Qual é o dever da agência do ponto de vista da concessão? Ela faz a contratação, né, com base em conjunto de diretrizes de políticas públicas. Mas a gente sabe que o principal fundamento dessa contratação é certamente transformar esse bem da União, né, as jazidas de óleo e gás, em bem-estar social. Bem-estar social é gerar emprego, é gerar renda. E como as atividades do onshore elas estão inseridas no dia a dia das cidades, no dia a dia das propriedades rurais, então isso significa que há uma capacidade de multiplicação dos efeitos positivos muito grande. Então você começa a gerar um conjunto de empregos diretos, mas um número considerável de empregos indiretos que move desde de quem faz o transporte, das equipes técnicas, a quem fornece as marmitas, as refeições, ou seja, realmente tem um poder multiplicador que vai inclusive além da própria expectativa aí do recolhimento de participação governamental. Legal. A gente, como a senhora sabe, a gente da PBR é um grande consumidor de informação do trabalho da ANP. E a gente viu lá essa semana que está pautado para a reunião de diretoria dessa semana uma discussão sobre indicação de áreas para o próximo leilão de partilha da produção. Eu queria entender como é que vocês estão olhando esses movimentos de leilão para esse ano, o que a gente já pode adiantar. Alguma indicação de empresa para uma oferta permanente na partilha, é isso? Olha só, o que a gente tem? Vamos separar os pontos, né? No caso da concessão, a gente tem o que a gente chama de OPC, a quarto ciclo da OPC, que a gente começou esse ciclo no ano passado, a gente teve o edital formatado, constituído ao final do ano passado, e a gente teve mais recentemente uma audiência pública para incluir 2 blocos na área correspondente à acumulação marginal. Então, esse processo aqui, ele continua seguindo o seu fluxo, e de modo que a agência imagina que fazendo esse rito regulatório teria, em princípio, condições de realizar um ciclo aí em 2023. Já a partilha ele tem outra trajetória, visto que ele depende de uma forte conexão com o CNPE e com o próprio Ministério. Então, nesse momento, o que a superintendência é responsável por essas informações relativas tanto à concessão quanto à partilha, ela está oferecendo um conjunto de estudos, e agora as próximas etapas realizar exatamente essa concertação com o CNPE, e no nosso rito passa necessariamente por uma avaliação do colegiado. Então são processos que se denominam ambos oferta permanente, mas cada um em face do regime, né? Nós temos 3 regimes, concessão, partilha e cessão onerosa, vai ter ali os seus tempos e movimentos. Então eu diria assim, essa é a primeira etapa, que é a conclusão dos estudos por parte da superintendência responsável por esse fim. Legal. Diretora, mais uma vez queria agradecer a sua gentileza de abrir um espaço na agenda para conversar com a gente. É sempre muito bom conversar com a senhora. Muito bom, eu agradeço muito e espero que a gente tenha outras oportunidades aí ao longo do ano. Com certeza. Você que está assistindo a gente, obrigado pela sua audiência e continue acompanhando a Onshore Week pelas redes sociais da agência PBR.